Olá, minha gente, aqui é o professor Rinaldo. Vamos começar mais uma aula de matemática do Jaboatão Prepara. Hoje a gente vai estudar capítulo 13, regra de 3 composta e proporcionalidade. E como sempre acontece, né, a gente vai iniciar corrigindo a tarefa de casa que ficou da semana passada, né? O último quesito do capítulo 12, tá? Então a gente vai começar por ele. Espero que vocês tenham feito e vamos acompanhar aí, né? Qual foi o resultado que vocês encontraram. Então diz assim, ó, acompanha comigo. Um artesão consegue fazer 3 bonecos em 18 minutos. Em 8 horas de trabalho, quantos bonecos este artesão conseguiria produzir? Então vamos lá. 3 bonecos em 18 minutos significa, né, se eu dividir 18 minutos por 3, que ele consegue fazer cada boneco em 6 minutos, tá? E aí, ó, 1 hora tem 60 minutos, né? Então, se ele faz cada boneco em 6 minutos, significa que ele consegue fazer, dividindo 60 por 6, ele vai conseguir fazer 10 bonecos por hora. Ele pergunta no problema, em 8 horas, quantos bonecos eu vou fazer? Ora, se ele está fazendo 10 bonecos por hora, eu multiplico 8 vezes 10, serão 80 bonecos. A resposta aqui está na letra C, ok? Então vamos agora para o capítulo 13, né? Questão 1. Sabendo que os números A, 12 e 15 são diretamente proporcionais aos números 28, B e 20, determine o resultado da expressão A mais B. Então, números são diretamente proporcionais. Então, eu escrevo A, o 12 e o 15, e são proporcionais a 28, B e 20. Significa que A é proporcional, A está para 28, assim como o 12 está para B, como o 15 está para 20. E aí, para poder a gente resolver, a gente faz o seguinte, ó. Como eu tenho lá a incógnita A e B, então eu vou eliminar primeiro essa parte do meio aí, 12 está para B, tá certo? E aí eu vou trabalhar só com A está para 28, assim como o 15 está para 20. E eu posso aplicar a regrinha de 3 aí direto, né? São diretamente proporcionais, então vai pegar cruzando. O A pega o 20 e o 28 multiplica o 15. Então fica 20A igual a 28 vezes 15. 20A igual a 420, que 28 vezes 15 é 420. E o valor de A vai ser 420 dividido por 20, que é 21. Já achamos o valor de A. Para calcular o valor de B, a gente vai pegar o 12 está para B, assim como o 15 está para 20. E aí a gente deixa de fora o A e o 28, tá? E aplica novamente a regrinha de 3. O 15 pega o B, o 12 pega o 20 multiplicando. Então fica 15B igual a 12 vezes 20. 12 vezes 20 é 240, então 15B igual a 240. B vai ser igual a 240 sobre 15, que é 16. Então, o valor de A é 21, o valor de B é 16, e ele quer saber o resultado da expressão A mais B. Então, A mais B vai ser 21 mais 16, resposta 37, está na letra A. Questão 2. Se 6 impressoras iguais produzem 1000 panfletos em 40 minutos, em quanto tempo 3 dessas impressoras produziriam 2.000 desses panfletos? Então, a gente tem aqui uma regra de 3 composta, onde as grandezas são impressoras, panfletos e minutos. Inicialmente, o enunciado do problema diz que 6 impressoras produzem 1000 panfletos em 40 minutos. E aí ele quer saber em quanto tempo, né, ou seja, o X vai ficar em minutos, né, que é o tempo, 3 impressoras vão produzir 2.000 panfletos. Então, a gente tem a regrinha de 3 composta. A grandeza de referência vai ser minutos, porque o X está lá, né? E aí a gente vai agora comparar as outras grandezas com a grandeza minutos, né? Então, se você pegar impressoras com minutos e fizer a comparação, você vai ver que quanto mais impressoras eu tiver, menos minutos eu gasto para imprimir. Então, são duas grandezas inversamente proporcionais. Já panfletos em relação a minutos, a gente vai ver que quanto mais panfletos, mais minutos eu preciso para poder imprimir. Então, panfletos é diretamente proporcional em relação a minutos, e impressora é inversamente proporcional, tá? Vamos armar a conta agora. Então, a gente começa sempre da grandeza de referência, então 40 sobre x, aí vai ser igual. Aí, atenção, como impressoras, a grandeza de impressoras é inversamente proporcional, então, em vez de a gente colocar o 6 no numerador e o 3 no denominador, a gente vai inverter. Vai ficar o 3 no numerador e o 6 no denominador. Panfletos, como é diretamente proporcional em relação a minutos, então a gente mantém na mesma ordem, 1000 no numerador, 2000 no denominador. Dá para a gente simplificar, né? Esse 3 com 6, e aí vai sobrar 2 no denominador,
E o 1.000 com o 2.000 também, né? Vai sobrar 2 também no denominador. E aí a gente pode escrever a nossa expressão dessa forma. 40 sobre x igual a 1 meio multiplicado por 1 meio. E aí, a gente multiplicando as frações ali, numerador com numerador, denominador com denominador, 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4. Então fica 40x igual a 1 sobre 4. Aplicando a regrinha de 3, 1x igual a 40 vezes 4, e o valor de x vai ser 160, a resposta está na letra B. Questão 3. Se foram empregados 4 kg de fios para tecer 14 metros de uma maquete de fazenda com 80 centímetros de largura, quantos quilogramas serão necessários para produzir 350 metros de uma maquete de fazenda com 120 centímetros de largura? Vamos lá para as grandezas, né? Os fios em quilogramas, a maquete em metros, largura em centímetros. Então, inicialmente, o enunciado diz o seguinte, que 4 quilos de fio consegue fazer 14 metros de uma maquete que tem uma largura de 80 centímetros. E aí ele pergunta, né? Quantos quilos de fio serão necessários para 350 metros de maquete com 120 centímetros de largura? Então, a grandeza de referência vai ser onde está o x, então vai ser fios. E a gente vai comparar maquete com fios, largura com fios. A maquete, então a gente vai imaginar, quanto maior for a maquete, mais quilograma de fios a gente vai precisar. Então, elas são diretamente proporcionais, a setinha fica para o mesmo sentido. A largura também, porque quanto maior a largura da maquete, mais fios a gente vai precisar. Então, essas grandezas elas são diretamente proporcionais, né? Todas elas. Quando uma cresce, a outra também cresce. Vamos armar agora, né? A continha. Então, sempre pegando como referência onde está o x, né? E a grandeza do x é, onde tá, a grandeza fios, né? Então, vai ficar 4 sobre x. Como elas são diretamente proporcionais, a gente não precisa inverter nada, né? 4 sobre x igual a 14 sobre 350, vezes 80 sobre 120. Vamos dar uma simplificada aí, né? O 14 com 350 dá para dividir aí, vai sobrar alguns valores bem mais reduzidos, mesma coisa com 80 e o 120. A gente vai ficar, o 14 e o 350, a gente vai dividir pelo próprio 14, vai ficar 1 sobre 25. 80 sobre 120 dá para a gente dividir por 40, fica 2/3. E aí já facilitou as nossas continhas, né? Multiplicando lá as duas frações que estão no segundo membro, numerador com numerador, 1 vezes 2 é 2, denominador com denominador, 25 vezes 3 é 75. E a gente fica com 4 sobre x igual a 2 sobre 75, aplicando a regrinha de 3, 2x igual a 4 vezes 75, 4 vezes 75 é 300, então fica 2x igual a 300, e o valor de x vai ser 300 dividido por 2, que é 150, a resposta está na letra E. Questão 4. Uma empresa tem 750 empregados e comprou marmitas individuais congeladas suficientes para o almoço deles durante 25 dias. Se essa empresa tivesse mais 500 empregados, a quantidade de marmitas adquiridas seria suficiente para quantos dias? Essa é uma questão que a gente pode resolver assim apenas fazendo a interpretação adequada do seu enunciado, né? Porque imagine que eu tenho 750 empregados, né? Se ele comprou marmita individual, congelada, para almoço durante 25 dias, e a gente levando em conta que a pessoa vai almoçar apenas uma vez por dia, né? Então eu posso multiplicar a quantidade de empregados pela quantidade de dias que eu vou saber quantas marmitas foram compradas, né? Então 750 vezes 25 significa que eu tenho 18.750 marmitas, né? Que essas 18.750 marmitas dá para alimentar 750 empregados durante 25 dias. E aí chegaram mais 500 empregados, né? Ou seja, contratou mais 500 empregados, agora eu tenho 1.250 empregados. E eu preciso saber essas mesmas 18.750 marmitas, que agora vão ser distribuídas diariamente para 1.250 empregados, quantos dias elas vão conseguir suprir aí, né, o almoço desse pessoal. Para eu saber isso, é só fazer a conta de dividir, né? Eu divido 18.750 por 1.250, eu chego ao resultado de 15 dias. A resposta está na letra D de dado, ok? Questão 5.
Essa questão a gente já fez ela no capítulo 12, tá? Então você assiste a aula aí do capítulo 12, que foi a aula da semana passada, que é uma questãozinha que caiu na ETE de regra de 3 composta, e você vai ver lá como é que resolve essa questão, né? Você deve estar lembrado da semana passada, tá? Então a gente vai passar para a próxima questão já, que é a questão número 6. Os 3 jogadores mais disciplinados de um campeonato de futebol amador irão receber um prêmio de R$ 3.340, rateados em parte. Rateados assim, né? Que ele vai ser repartido, né? Cada um vai pegar uma parte. Sendo que essas partes não são iguais, ele não vai ser dividido, ele vai ser rateado em partes inversamente proporcionais ao número de faltas cometidas em todo o campeonato, que é justo, né? Quem cometeu menos falta merece receber mais dinheiro. Esses 3 jogadores, cada um cometeu 5 faltas, o outro 7 e o outro 11 faltas. Aí ele quer saber quanto dinheiro vai receber o jogador que cometeu menos faltas, ou seja, o jogador que cometeu 5 faltas. Então aí eu tenho uma divisão proporcional em partes inversamente proporcionais. Então vê só, eu vou chamar o jogador 1 de P1, certo? E a gente vai calcular a partir de uma constante chamada K. Então o jogador P1, como ele fez 5 faltas e a gente está trabalhando com o inverso, a gente vai dizer que ele vai receber esse valor K, que a gente ainda não sabe quanto é, vezes 1/5, que é o inverso de 5. Já o jogador 2, ele vai receber esse valor K multiplicado pelo inverso de 7, que é 1/7. E o jogador 3 vai ser a constante K multiplicado pelo inverso de 11, que é 1/11. E a gente sabe que o total do valor que os 3 juntos vão receber dá 3.340. Então vamos lá, a gente precisa de mais espaço, né? Então eu sei que K multiplicado por 1/5 mais K multiplicado por 1/7 mais 1/7 mais K multiplicado por 11 avos dá 3.340, certo? Eu botando K em evidência, eu vou ter, e fazendo a soma das frações 1/5 mais 1/7 mais 11 avos, né? Calculando o MMC, a gente vai ter esse valor que está aí dentro do parênteses, 77 mais 55 mais 35 dividido por 385. Isso aqui vai dar K que multiplica 167 por 385 igual a 340. E aí a gente passando a fração para o segundo membro e efetuando o cálculo, ou seja, multiplicando 3.340 pelo denominador e dividindo pelo numerador, a gente vai encontrar que quando a gente passa para o segundo membro e inverte, né? O 385 vira numerador e o 167 vira denominador, a gente chega ao resultado de que a constante K é igual a 7.700. E aí a gente voltando e aplicando, né? O jogador P1, né? Ele vai receber 7.700, que é o valor da constante K que a gente já descobriu, multiplicado por 1/5, ou seja, ele vai receber R$ 1.540. O jogador P2 vai ser 7.700 multiplicado por 1/7, que é R$ 1.100, e o jogador P3, 7.700 multiplicado por 11 avos, que vai ser R$ 700. Então, quem cometeu menos falta recebe 1.540, quem ficou em segundo lugar, né, cometeu 7 faltas, recebe 1.100, e quem cometeu 11 faltas recebe 700. Ele quer que a gente marque a resposta de quem cometeu menos falta. Então, vai ser 1.540, a resposta está na letra C. Questão 7. Em 8 horas, 20 caminhões descarregam 160 metros cúbicos de areia. E ele quer saber, em 5 horas, quantos caminhões serão necessários para descarregar 125 metros cúbicos. Então, vamos lá. As grandezas que eu tenho aí, horas, caminhões e volume. Então, inicialmente, o enunciado é aqui, em 8 horas, 20 caminhões carregam 160 metros cúbicos. A gente colocou aí na primeira linha, né? Abaixo de horas, caminhões e volume. E aí ele pergunta, quantos caminhões, ou seja, o X vai para caminhões, eu preciso para carregar durante 5 horas o volume de 125 metros cúbicos. A gente já montou, né? Já armou o cálculo, agora a gente precisa estabelecer a relação entre as grandezas, né? Seleção diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Então, bora pensar. A grandeza de referência é caminhões, né? Que eu botei com a setinha vermelha aí. Então, vamos pensar na situação. Se eu aumentar a quantidade de caminhões, eu vou diminuir a quantidade de horas que eu vou fazer o trabalho, né? Quanto mais caminhão, menos tempo para fazer o serviço. Então, horas e caminhão são duas grandezas inversamente proporcionais. Por isso que a setinha de horas está no sentido contrário da setinha de caminhões.
Já se eu analisar o volume em relação a caminhões, é só a gente pensar um pouquinho, né? Quanto mais volume, ou seja, quanto mais areia eu tiver para carregar, mais caminhão eu vou precisar. Então, o volume de areia e a quantidade de caminhões são duas grandezas diretamente proporcionais, por isso que a setinha está para o mesmo sentido. Agora vamos arrumar a conta, né? Então vai ficar, ó, sempre começa a referência, que é onde está o x, que é a grandeza caminhão, então 20 sobre x, igual a 160 sobre 125, o volume é diretamente proporcional, então fica exatamente no mesma armação, né? O 160 no numerador e o 125 no denominador. Agora, horas, como é inversamente proporcional, a gente também precisa inverter. Então, 8 vai para o denominador e o 5 vai para o numerador. A gente pode simplificar o 160 com o 8, vai sobrar 20 no numerador. O 125 com o 5 vai sobrar 25 no denominador. E aí a minha expressãozinha vai ficar 20 sobre 25, né, que é o resultado lá de 20 vezes 1 e de 25 vezes 1, que a gente pode simplificar para a fração 4 quintos. E a gente pode dizer, ó, que o valor de x, aplicando a regrinha lá de 3, vai ser 5 vezes 20 sobre 4. 5 vezes 20 é 100, dividido por 4, 25. A nossa resposta a gente vai encontrar na letra B, 25 caminhões para realizar esse serviço em 5 horas. Questão 8. Essa questão caiu na prova do IFPE, tá? No dia 11 de maio de 2019, um único apostador ganhou 289 milhões de reais no sorteio da Mega Sena. Suponha que esse apostador resolva repartir uma parte do prêmio com suas 3 filhas. Luana, que tem 30 anos, Maria, que tem 36 anos, e Natália, de 42 anos. Sabendo que ele dividirá 140 milhões e 400 mil reais para as 3 filhas, esse é um pai bom, tá vendo? Em partes diretamente proporcionais às suas idades, é correto afirmar que Natália receberá. Então, vê bem, ó, uma maneira bem simples da gente resolver essa questão. Luana tem 30 anos, Maria tem 36, Natália tem 42, né? Se eu somar a idade das 3, vai dar 108 anos, né? 30 mais 36 mais 42 igual a 108. Se eu pegar o prêmio de 140 milhões e 400 mil e dividir por 108, dá 1 milhão e 300 mil. O que é que significa isso? Cada ano de idade da pessoa, ela vai ter direito a 1 milhão e 300 mil reais. E aí, como ele quer saber quanto dinheiro Natália vai receber, ela é a mais velha, né? Tem 42 anos, ela vai ter direito a um prêmio maior. Porque cada ano de idade dela, ela vai ter direito a 1 milhão e 300 mil, 42 anos ela vai ter direito a um prêmio, multiplicando 42 por 1 milhão e 300, ela vai ter direito a 54 milhões e 600 mil. A resposta está na letra C. Vamos para a próxima. Questão 9, mais uma questão que caiu no IFPE. A prefeitura da cidade de Pitagoralândia decidiu empregar 4 equipes de operários para construir 14 quilômetros de estrada em 7 dias, trabalhando 6 horas por dia, ou seja, a gente vai ter aqui uma regra de 3 composta com 4 grandezas. Devido à reivindicação de um grupo de moradores, a prefeitura decidiu por construir um total de 24 quilômetros de estrada, empregando 6 equipes de construtores que trabalhavam 8 horas por dia. Quantos dias de trabalho serão necessários para que a prefeitura de Pitagoralândia atenda à reivindicação da população? Então vamos lá, as grandezas. Equipes, estrada em quilômetros, dias e horas. E aí o enunciado ele diz inicialmente que uma equipe de 4, né, ou seja, 4 equipes, eles conseguem fazer 14 quilômetros de estrada em 7 dias, trabalhando 6 horas por dia. E agora ele quer saber o seguinte, quantos dias serão necessários para que 6 equipes construam 24 quilômetros de estrada, considerando que cada um vai trabalhar durante 8 horas por dia. E aí, ó, a grandeza de referência é dias, né, que é onde está a incógnita. Eu vou botar a setinha para baixo. A gente pode aqui, ó, essa grandeza de referência você pode botar a setinha tanto para baixo como para cima, porque o que vai importar é quando você comparar ela com as outras, tá? Então a grandeza aí, dias, onde está o x, vai ser a grandeza de referência. Eu vou comparar as outras grandezas com ela, certo? Então equipes, então bora pensar. A situação, tem umas equipes trabalhando, fazendo determinado serviço.
Se eu aumentar a quantidade de equipes, eu consigo fazer o serviço em menos dias, né? Ou ao contrário, se eu diminuir a quantidade de equipe, vai demorar mais o serviço, então eu vou precisar de mais dias para fazer o serviço. Então, equipes e dias são duas grandezas inversamente proporcionais, porque quando um aumenta, a outra diminui. Então, a setinha de equipes vai ter que ficar no sentido inverso da setinha de dias. Agora, vamos comparar estradas com relação a dias. Sempre a referência vai ser a grandeza onde está o x, ou a incógnita, né? Então, se aumentar a quantidade de quilômetros de estrada que eu vou precisar fazer, vou precisar de mais dias para construir. Então, estrada e dias são duas grandezas diretamente proporcionais, porque quando uma aumenta, a outra também aumenta. Então, a setinha da estrada vai ficar na mesma direção, né, da setinha de dias, certo? E agora, bora comparar horas com dias, certo? Então, imagina a situação aí. Ó. Se eu aumentar o expediente, a quantidade de horas que eu trabalho por dia, se eu tenho um determinado serviço para fazer, eu consigo fazer o serviço em menos dias, né? Se eu trabalhar poucas horas por dia, eu vou precisar de muitos dias para fazer o serviço. Agora, se eu trabalhar muitas horas por dia, eu vou conseguir fazer aquele serviço em menos dias. Então, dias e horas são duas grandezas inversamente proporcionais, então a setinha vai ficar apontando para cima, diferentemente da setinha de dias que está apontando para baixo. E aí agora vamos armar, né? Primeiro, bota os valores referentes à grandeza dias, que é a grandeza de referência. Então, 7 sobre x vai ser igual. E agora eu vou botar as outras, tá certo? Equipes, como é inversamente proporcional, a gente vai ter que colocar na ordem inversa, tá? Então, em vez de ser 4 no numerador e 6 no denominador, a gente tem que inverter. Fica 6 no numerador e 4 no denominador. Estrada, que é diretamente proporcional a dias, a gente mantém a ordem, 14 no numerador e 24 no denominador. E horas, que também é inversamente proporcional, então a gente também precisa inverter, tá? Então o 8 vai ficar no numerador e o 6 no denominador. Dá para a gente dar uma simplificada aí, ó, 6 no numerador com 6 no denominador, um elimina o outro. O 8 com 4 também, né, que são múltiplos, vai sobrar 2. 14 com 24 também dá para a gente dar uma simplificada. E a gente vai ficar assim, ó, 7 sobre x igual a 1 sobre 1 vezes 7 sobre 12 vezes 2 sobre 1. E aí eu preciso multiplicar essas frações que estão no segundo membro, né? E aí, ó, 1 vezes 7 vezes 2, os 3 numeradores multiplicados dá 14 e os 3 denominadores multiplicados dá 12. Então, a minha conta agora vai ficar uma regrinha de 3, 7 sobre x igual a 14 sobre 12, e aí a gente aplica, né? E a gente vai encontrar a resposta 6. Inclusive, não precisa nem fazer a conta aí, porque imagine, 7 o dobro de 7 é 14, né? Se eu estou numa proporção, então o x vai ser um número que o dobro dele vai ser 12, né? Se os numeradores, um é o dobro do outro, o denominador também um vai ser o dobro do outro. Então, a gente encontra a resposta, letra E, 6 dias. Ok? E aí a gente já ganha um pouquinho de tempo, que é uma coisa que a gente precisa na hora de uma prova de vestibular, né? Questão 10, mais uma questão do IFPE. Certa empresa de contabilidade recebeu um grande malote de 115 documentos para serem arquivados. O gerente pediu que André, Bruno e Carlos realizassem esse arquivamento. Para tentar favorecer os funcionários mais antigos, o gerente decidiu que a distribuição do número de documentos que cada um dos três ficaria responsável em arquivar seria inversamente proporcional ao tempo de serviço na empresa. Antônio era o mais novo na empresa, com 3 anos de contrato. Bruno era o mais antigo, com 16 anos de contratado. E Carlos tinha 12 anos de contratado. Com isso, Carlos ficou responsável por arquivar. Então, vamos lá, né? Divisão proporcional com as divisões inversamente proporcionais, a gente vai usar aquela velha constante K, né? Então, o primeiro, que é 3 anos de contratado, então vai ser K sobre 3. O segundo, que é 16 anos, vai ser K sobre 16. E o terceiro, que é 12 anos de contratado, vai ser K sobre 12. E aí eu sei que A mais B mais C, ou seja, a soma dos três, da quantidade de documentos que os três vão ter que arquivar, vai ser igual a 115. Então, K sobre 3 mais K sobre 16 mais K sobre 12 igual a 115. E a gente faz o cálculo, né? Calculando o MMC de 3, 16 e 12, que dá 48. A gente vai achar aí que 16K mais 3K mais 4K sobre 48 igual a 115. 23K sobre 48 igual a 115.
23K vai ser igual a 115 multiplicado por 48, que a gente fazendo lá, resolvendo a equação do primeiro grau, descobre que a constante K é igual a 240. E aí agora é só a gente substituir, né? Por C, que é o Carlos, que era quem ele queria, né? A constante K é 240, para encontrar o valor dele é só pegar o valor de K e dividir por 12, 240 dividido por 12 vai ser igual a 20. A resposta está na letra C. Questão 11, mais uma questão que caiu no IFPE. E ela diz o seguinte, ó, um terreno plano é cercado utilizando-se uma cerca com arames farpados. Sabe-se que 3 trabalhadores conseguem fazer uma cerca de 100 metros de comprimento contendo 5 fios de arame farpados em 4 dias. De modo a agilizar o trabalho e economizar, decidiu-se que seriam utilizados apenas 4 fios de arames. Quantos dias seriam necessários para que 6 trabalhadores fizessem uma cerca com 500 metros de comprimento, utilizando-se apenas 4 fios de arame farpado? Então vamos lá. Regra de 3 composta com 4 grandezas. Trabalhadores, a cerca que está em metros, a quantidade de fios e a quantidade de dias. Inicialmente o enunciado diz que 3 trabalhadores conseguem fazer uma cerca de 100 metros. Cada cerca, a cerca contendo 5 fios, eles conseguem fazer em 4 dias. E ele quer saber, né, em quantos dias 6 trabalhadores conseguirão fazer uma cerca de 500 metros de comprimento, e essa cerca teria que ter 4 fios, tá? Grandeza de referência, dias. Então a gente vai fazer a setinha lá do dias e vai comparar agora as outras grandezas com ela. Por que dias é a grandeza de referência? Porque a incógnita x está lá. Então vamos comparar agora trabalhadores com dias. Então bora imaginar, se eu tenho um determinado serviço para fazer, e se eu aumentar a quantidade de trabalhadores, eu consigo fazer esse serviço em menos dias. Já se eu diminuir a quantidade de trabalhadores, para fazer esse mesmo serviço, eu vou precisar de mais dias. Então trabalhadores e dias são duas grandezas inversamente proporcionais, porque quando um aumenta, o outro diminui. Então a setinha vai estar na direção contrária. Agora a cerca com relação a dias. Então, se eu aumentar o tamanho da cerca, vou precisar de mais dias para fazer o serviço. Se eu diminuir o tamanho da cerca, eu preciso de menos dias para fazer o serviço. Então, cerca e dias são duas grandezas diretamente proporcionais, porque quando um aumenta, a outra também aumenta. Agora vamos comparar fios com dias, tá? Então, se eu diminuir a quantidade de fios que eu vou usar na cerca, eu vou ter menos serviço. Se eu vou ter menos serviço, eu vou precisar de menos dias para fazer. Já se eu aumento a quantidade de fios, preciso de mais tempo, preciso de mais dias. Então, fios e dias são duas grandezas diretamente proporcionais, porque quando um aumenta, a outra também aumenta. Vamos agora armar, né, a conta. Começa sempre da referência. Então, a referência é a grandeza onde está a incógnita. Então, vai começar 4 sobre x, aí bota o igual, e todas as outras vão ficar no segundo membro, tá? Trabalhadores, que é inversamente proporcional, a gente vai ter que inverter. Então, 6 vai para o numerador, o 3 para o denominador. Cerca é diretamente proporcional a dias, então não mexe nada, fica 100 sobre 500. E fios também é diretamente proporcional a dias, então não mexe nada, fica 5 sobre 4. Dá para a gente dar uma simplificada aí, né? 6 sobre 3, dá para dividir tudo por 3, fica 2 sobre 1. 100 sobre 500, dá para cortar esses zeros aí, né? E aí a minha conta já fica assim, ó, 4 sobre x igual a 2 sobre 1 vezes 1 sobre 5, vezes 5 sobre 4. Ainda dá para cortar esse 2 com esse 4, né? Vai sobrar 2 no denominador. E esse 5 no numerador com 5 no denominador também dá para cortar. Então vê como é que vai ficar. Ó. 4 sobre x igual a 1 sobre 1 vezes 1 sobre 1 vezes 1 sobre 2. E aí multiplicando tudinho fica 4 sobre x igual a 1 sobre 2. E aí a gente já pode perceber ó, que se um numerador é 4, o outro é 1, é porque um é 4 vezes o outro, né? Então o x vai ter que ser 8, que é 4 vezes o denominador 2, a resposta é 8 dias. E a gente ganha também tempo aí, tá? Questão 12. Estudando 3 horas por dia durante 16 dias, Iago realizou 400 exercícios. Quanto tempo seria necessário para que ele realizasse 500 exercícios estudando 4 horas por dia? Mais uma questão que caiu na prova do IFPE.
Sendo que essa tem 3 grandezas, né? Mas novamente, sempre que eu tenho mais de 2 grandezas, eu tenho a regra de 3 composta. No caso aqui, eu tenho horas, dias e exercícios. Inicialmente, o enunciado diz que em 3 horas, ele, durante 16 dias, conseguiu fazer 400 exercícios. E agora ele quer saber, se ele estudar 4 horas por dia, em quantos dias ele consegue fazer 500 exercícios. A grandeza de referência é onde está a incógnita, né? Então vai ser dias. E aí a gente agora vai comparar horas com dias e exercícios com dias para saber se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Exercícios. Quanto mais exercícios eu tenho, mais dias, mais tempo eu preciso para fazer. Então são 2 grandezas diretamente proporcionais. A setinha de exercícios vai ficar na mesma direção da setinha de dias. Agora horas. Quanto mais horas eu estudar por dia, mais exercícios eu vou conseguir fazer. Então eu vou precisar de menos dias. Mais horas de trabalho, menos dias para fazer. Então são inversamente proporcionais, tá? A setinha vai para a direção contrária. Armando a conta, vai ficar a grandeza onde está o x, né, que é a grandeza de referência, vai ficar no primeiro membro, então 16 sobre x, igual os valores referentes às horas, como é inversamente proporcional, a gente vai inverter. Então vai ficar o 4 no numerador e o 3 no denominador. E exercícios, que é diretamente proporcional a dias, a gente não mexe, né? Fica 400 sobre 500. Dá para dar uma simplificada aí, né? Cortando os zeros, tá certo? E aí eu vou ficar com 16 sobre x igual a 4 terços multiplicado por 4 quintos. E aí eu multiplicando as 2 frações que estão no segundo membro, 4 vezes 4 é 16, 3 vezes 5, 15. Eu vou ficar com essa regra de 3, com essa proporção aí, ó, 16 sobre x igual a 16 sobre 15. Aí vê bem, ó, se eu tenho a igualdade de 2 frações e os numeradores são iguais, significa que os denominadores também têm que ser iguais. Não precisa nem fazer a conta aí, a gente vai encontrar que o resultado, letra C, 15 dias, x tem que ser igual a 15, já que a proporção é a igualdade entre 2 frações, né? Ok? Questão 13, mais uma questão que caiu no IFPE. Um pai dividirá R$360 entre seus 3 filhos em partes proporcionais à idade deles. 8 anos, 10 anos e 12 anos. Quanto o filho mais velho receberá a mais do que o mais novo? Hein? Tem uma pegadinha aí nessa questão, tá? Mas vamos lá, se é diretamente proporcional, o que é que a gente vai fazer? Eu vou somar as idades dos filhos. 8 mais 10 mais 12 igual a 30. Então eu vou ter os R$360 dividido por 30, que dá 12, significa o seguinte, que cada ano da idade que o menino tiver, ele vai ter direito a R$12 por cada ano que ele tenha de vida, tá certo? Quando a gente faz essa continha, o que a gente descobre é isso. Então, vê só, o filho mais velho, ele tem 12 anos. Como ele vai receber R$12 por cada ano que ele tem, 12 vezes 12, ele vai receber R$144. O filho mais novo tem 8 anos. Ele vai receber também 12 anos por cada ano de idade que ele tem. Então, 8 vezes 12, R$96. Então, o filho mais velho recebe 144, o filho mais novo recebe 96. O que é que o problema está perguntando? Quanto o filho mais velho receberá a mais do que o mais novo? Ou seja, ele quer saber a diferença de 144 menos 96. Ou seja, o filho mais velho vai receber R$48 a mais. A resposta está na letra E. Questão 14. Mais uma questão do IFPE. O homem escorpião, o menino vespa e a garota abelha já derrotaram juntos 600 vilões na proporção de 13, 2 e 5, respectivamente. Quantos vilões o homem escorpião derrotou a mais do que o menino vespa? É uma questão bem parecida com a outra, né? É só a gente somar aqui as proporções, que é como se fosse a idade da questão anterior. 13 mais 2 mais 5 igual a 20. Aí eu pego os 600 vilões, né? E divido por 20. Significa o seguinte, ó, que cada unidade da proporção vai equivaler a 30, certo? E é como ele diz, ó, que o homem escorpião, o menino vespa e a garota abelha derrotaram, respectivamente, 13, na proporção 13, 2 e 5, significa que a proporção do homem escorpião é 13, do menino vespa é 2 e da garota abelha é 5. O que eu preciso agora descobrir é quantos vilões o homem escorpião derrotou e depois quantos vilões o menino vespa derrotou e calcular a diferença. Então vamos lá. Homem escorpião.
a proporção dele é 13, né? Como cada unidade da proporção equivale a 30, então vai ser 13 vezes 30, 390. Já o menino Vespa, a proporção dele é 2. Como cada unidade da proporção equivale a 30, então vai ser 2 vezes 30, 60. Então o Homem Escorpião derrotou 390 vilões, o menino Vespa derrotou 60 vilões. A diferença, 390 menos 60, 330 vilões. A resposta está na letra B de bola. Beleza? Agora, nossa tarefa de casa, que também é uma questão do IFPE, tá? O professor Walter passou um trabalho com enorme quantidade de questões para serem resolvidas. Os alunos perceberam que se 4 colegas trabalharem 2 horas por dia, eles conseguirão acabar a atividade em um prazo de 6 dias. Se, contudo, o prazo para entregar for de apenas 2 dias e um dos colegas ficar doente, não podendo mais ajudar, quantas horas por dia os outros 3 amigos terão que trabalhar para concluir o trabalho no prazo? E aí, tarefa de casa para você, tá certo? Que a gente vai estar corrigindo na próxima aula. Não deixe de fazer não, tá? E a gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Estude, se dedique, que a gente já está aí com as portas do dia da prova do ETE, né? Não sei qual foi o dia que você agendou, mas com certeza está perto. Então agora é a hora realmente de dar todo o gás, tá? Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau.